Olá pessoal, aqui quem fala é o professor Vinícius. No vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês como acessar a nova sequência digital, a primeira, que está lá na plataforma CAED, tanto de matemática quanto de português. Após o acesso, eu vou comentar as questões e dar algumas dicas de resolução. Então, acompanhe o vídeo de hoje. Bom, para começar, você precisa inserir aqui o seu RA. Após inserir o seu RA, você entra com a sua senha e você vai acessar aqui. Vai abrir essa plataforma, você vem aqui em Pedagógico, plataforma CAED, você seleciona o seu perfil, no caso o aluno, e vai aparecer aqui, né? Nós clicamos nas avaliações e sequências digitais. Aqui já teve a AP, que vocês já fizeram nas semanas passadas. Agora tem a primeira sequência digital, tanto de português quanto de matemática. Então você entra aqui, clica em iniciar e abre aqui as questões. Então no vídeo eu irei comentar agora e explicar questão por questão. Então acompanhe o vídeo. Bom pessoal, vamos começar aqui na atividade 1. Observe o sólido geométrico representado abaixo. Aqui temos um cilindro. Uma planificação da superfície desse sólido está representado em. Temos aqui as opções. Se você analisar, o que eu preciso, né? Eu tenho um corpo retangular e tenho duas bases circulares, né? Então aqui não pode ser. Daí você analisa qual planificação representa, né? Lembrando que tem que ser um retângulo e os dois círculos ali para fechar o cilindro. Aqui na atividade 2, observe os polígonos apresentados abaixo, né? Nós temos aqui os três. Os nomes desses polígonos, quanto ao número de lados, são nessa ordem. Você precisa colocar na ordem correta, né? É óbvio que o primeiro aqui é um triângulo, né? Daí você já elimina duas opções, sobra aqui, só vê quantos lados tem essa figura, quantos tem, ou vai ser pentágono e octógono, ou hexágono e heptágono. Octógono, 8 lados, heptágono 7, pentágono 5 e hexágono 6. Conta os lados e assinale a opção correta. Na atividade 3, Gabriel ele montou uma casinha, como vocês veem aqui, usando algumas figuras geométricas. Logo após montar essa casinha, Gabriel escreveu algumas afirmações. A professora validou apenas duas dessas afirmações. Quais das afirmações foram validadas pela professora? Ou seja, quais afirmações são verdadeiras? Você precisa ver uma por uma, né? A figura ela é composta por 7 polígonos triangulares. É só você contar. Tem aqui 1, 2, 3, 4, 5. São 5 triangulares e 2 quadrangulares. Então, essa primeira está errado. Então, você já pode eliminar as opções aqui. Daí você analisa as outras e vê qual resposta é a correta. Na atividade 4, observe os polígonos apresentados na malha quadriculada abaixo. Nós temos 4 polígonos. Qual é o par de polígonos semelhantes? Para ser semelhante, ele precisa aumentar proporcionalmente, tanto de um lado quanto do outro. Então você pode usar como referência aqui, ó. Aqui tem 2, aqui tem 1, 2, 3, 4. Aumentou o dobro. Se aumentou o dobro aqui, do outro lado também tem que aumentar o dobro. Aqui nós temos 1, 2, 3 quadradinhos, então o outro tem que ser 6. Você precisa analisar o que está acontecendo, se ele está aumentando proporcionalmente ou não. Se um lado aumenta mais que o outro, não é proporcional. Então você precisa ver quais são semelhantes. Atividade 5. Observe o triângulo RST, esse triângulo aqui, com alguma de suas medidas, né? Nós temos três ângulos, alfa, beta e teta, medindo 12, 13,5 e 9 de lado. O triângulo MNP, semelhante ao triângulo RST, está representado em. Perceba que a posição dos ângulos eles se alteram, então isso é importante, né? Nós podemos colorir aqui os ângulos para facilitar um pouco a visualização. Aqui temos o ângulo azul, vou pegar aqui o ângulo rosa e o verde. Então, só para você entender, ó, o verde está aqui. Após aqui colorir os ângulos, fica um pouco mais claro você enxergar. Tem apenas um que é semelhante ao triângulo. Percebe que as medidas também se alteram. Eu posso pegar como referência, eu vou pegar o maior lado, 13,5, e o maior lado dos triângulos é 9. Se eu dividir 13,5 por 9, a razão vai dar 1,5. Então, esse lado entre alfa e o teta, nas opções tem que ser o 9. Então a gente vai procurar alfa e teta não, ó. Alfa e teta está o 9, então essa poderia ser uma opção, só que aqui também está. Você precisa ver os ângulos, quem que está entre quem e qual é o lado correspondente. Aprendendo o semelhante triângulo, você vai conseguir fazer isto.
Aqui na atividade 6, Vanessa ampliou uma foto de seu cachorrinho para fazer um quadro e colocou no seu quarto. Na ampliação foram mantidas as proporções da foto original. Aqui tem para vocês observarem, né? Ó. Um lado é 10, aumentou para 35 centímetros, aqui é 15, aumentou para X. Essa questão é tranquila porque eu consigo ver que a foto ela aumentou 3,5. Então, se eu pegar o 15 e multiplicar por 3,5, eu vou encontrar a minha pergunta, né? A medida do comprimento x em centímetro da foto ampliado é. Só você fazer o cálculo aqui que você encontra a opção correta. Na atividade 7, observe os retângulos, tem os dois aqui. Qual foi o coeficiente de redução utilizado para construir o retângulo EFGH, o menor no caso? Perceba os quadradinhos, aqui são 2, 1, 2, 3, aqui são 4. Aqui tem 3, aqui tem 6. Perceba que um é o dobro do outro, ou seja, esse triângulo menor é a metade desse. Então, qual foi o coeficiente de redução? Aí você tem ali a opção, só que está em decimal. Atividade 8. Suelen desenhou um barco à vela com alguns segmentos de reta, como está apresentado aqui. De acordo com esse desenho, a medida do segmento RU, ele quer saber esse pedaço aqui, em centímetros é. Primeira coisa que a gente pode fazer é enxergar os dois triângulos aqui, né? A gente vai aplicar aqui a semelhança de triângulos, você consegue ver um triângulo dentro do outro, e as medidas estão ali disponíveis, né? Ó, aqui é 4,8, aqui é 2,4, aqui é 3,6, e esse total é 4,8, e eu vou chamar aqui de x. Então fica 4,8 mais x. Daí você faz a proporção, descobre a medida que esteja faltando e você vai encontrar a solução. Você poderia montar assim, né? 4,8 sobre 4,8 mais x é igual a 2,4 sobre 3,6. Multiplica cruzando, isola x, que você encontra a sua solução. Atividade 9. Na figura abaixo, observe o mapa que representa a distribuição dos 26 assentos numerados de um ônibus que realizará uma viagem. Então aqui são 26 assentos. Dessa figura, os assentos coloridos de cinza estão ocupados e os em branco estão disponíveis. Qual é a fração que representa a quantidade de assentos ocupados para essa viagem em relação ao total de assentos? Aqui sabemos que o total de assentos é 26. Você precisa contar quantos estão ocupados. Você pode contar aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Daí você já encontra a sua resposta ali. Uma questão bem simples. Atividade 10. Carla desenhou e coloriu de cinza uma malha quadriculada. A primeira letra do seu nome. Então, ela coloriu aqui. O número decimal que corresponde à parte dessa malha que foi colorida de cinza por Carla em relação a toda a malha quadriculada é. Primeiro vamos contar o total de quadradinhos. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5. 5 vezes 4 eu tenho um total de 20 quadradinhos. Esse é o total. Quantos quadradinhos Carla coloriu? 1, 2, 3, 4, 5. 5 20avos, essa é a relação. Daí você vai encontrar aqui em decimal a sua resposta. Atividade 11. Observe a fração mista apresentada no quadro. 5 mais 2 terços. A mista é basicamente isso. Eu vou pegar 5 e somar com 2 terços. Uma fração própria que corresponde à fração mista é. Aqui você pode fazer alguns macetes, né? Você pode multiplicar 15 por 3 e somar com 2. Conserva aqui o 3 e soma, ou então tirar o MMC, que você encontra a fração imprópria que corresponde à fração mista do problema. Atividade 12. Observe a expressão numérica apresentada no quadro abaixo. Eu tenho uma soma e uma multiplicação de frações. Como regra, primeiro eu tenho que multiplicar. Eu vou multiplicar 2 nonos por 7 quintos. Faço essa conta aqui, ó. Na multiplicação, eu multiplico numerador com numerador, denominador com denominador. Isso vai ficar 14 sobre 45. E depois eu vou somar com 1 terço. Nós sabemos que 3 para 45 ele é 15 vezes a mais. Então você pode representar como 15 sobre 45 mais 14 sobre 45. Na verdade aqui eu tirei o MMC, daí você soma que você encontra a sua resposta. Atividade 13. Observe o número racional apresentado no quadro abaixo. O número é 6,786. Uma decomposição desse número está apresentado em. O que o 6 ele representa? Centena ou unidade? Sabemos que é unidade, então dá para eliminar aqui a primeira
resposta. O 7, ele representa o décimos, milésimos ou centenas? Pensa ali um pouquinho, né? A unidade aqui de milhar também não pode ser. Ou é a B aqui ou a C. É só você observar com calma que essa questão também é bem tranquila. Atividade de número 14. Paulo trabalha como motorista por meio de um aplicativo de transporte. Antes de começar um dia de trabalho, Paulo passa em um posto de combustível perto da sua casa e enche completamente o tanque do seu carro, que tem 46 litros de capacidade. Ao final de certo dia de trabalho, Paulo notou que havia gasto 3/8 de combustível. Quantos litros de combustível restou no tanque de Paulo? Vamos pensar, galera. Se ele gastou 3/8, então quantos que restou? 5/8. Por que 5/8? Para dar um inteiro. Como o tanque tem 46 litros de capacidade, eu vou multiplicar 5/8 vezes o 46 litros. Faz essa multiplicação, aqui é 1, você vai encontrar a sua opção. Multiplica, depois divide, e daí você vai saber quantos que restou no tanque de Paulo. Na atividade 15, uma loja de eletrodomésticos, uma televisão é vendida à vista por R$ 1.499. Tamara foi a essa loja comprar essa televisão e foi informada que, para o pagamento parcelado, esse valor teria um acréscimo de 5%. Mesmo com esse acréscimo, Tamara comprou essa televisão, optando pelo pagamento parcelado. Quantos reais Tamara pagou? Aqui, galera, você multiplica 5%, acha o valor e depois soma com o valor original aqui. Então faz 5%, você pode usar 5 sobre 100 se preferir, faz o cálculo e, por fim, soma, porque se trata de um acréscimo. Aí você vai encontrar a sua opção correta. Atividade 16. Para produzir uma solução de limpeza caseira, Helena mistura 25% de água sanitária, 75% de água pura. Certo dia, ela preparou uma solução de limpeza utilizando 1,5 litro de água pura. De acordo com a proporção de água sanitária e de água pura utilizada para produzir essa solução, qual foi a quantidade de água sanitária em litros que Helena misturou a esse 1,5 litro de água pura nesse dia? Aqui, pessoal, você pode fazer uma regra de 3, né? Ela vai usar 1,5 litro de água pura, então isso representa 75%. E aqui o meu x tem que ser os 25%. Você pode multiplicar aqui cruzando que você vai encontrar a sua solução. Questão 17. Em um jogo, o participante ele move seu personagem em um plano cartesiano até que chegue no destino desejado. Aqui tem a referência, né? A partir dessa posição, a posição ela está aqui. Um participante moveu esse personagem uma unidade para frente, então ela veio para cá. Mudou a direção dele em 90 graus no sentido anti-horário, então a direção vai vir para cá. E moveu mais 3 unidades, então 1, 2, 3. Ele chegou aqui. Quais são as coordenadas desse plano no local em que o personagem chegou? Então, se você analisar, ó, o café, é só você saber quem que é X, quem que é Y e assinalar a resposta correta. Atividade 18. Marlon representou em um plano cartesiano o percurso que fez de carro para ir da sua casa até o trabalho. Observe aqui, ele está no ponto P. Inicialmente, Marlon mudou a posição do seu carro em 90 graus no sentido horário. Então, se o carro estava para cá, ele veio para essa direção. E depois deslocou-se 2 unidades para frente. Então, ele andou uma aqui, parou aqui. Quais são as coordenadas nesse plano do ponto que representa a localização do trabalho de Marlon? Ele chegou aqui no seu trabalho, então é só você ver aqui, ó, qual par ordenado representa o ponto que Marlon chegou no trabalho. Atividade 19. Observe os pontos M, N, O, P, destacados na reta numérica abaixo, né, que estão divididos em partes iguais. O ponto que corresponde à localização do número racional 3 sobre 2 nessa reta numérica é... Basta, galera, você dividir 3 por 2, né? Uma divisão simples aqui, vai sobrar 1, empresta um 0, 5 vezes 2, 10. Achei 1,5. Daí você vai descobrir qual letra representa 1,5. Ou M, ou N, ou O, ou P. E aqui na última questão, na atividade 20, observe os pontos Q, R e S, T, destacados aqui na reta, que está divididos em partes iguais. O ponto que corresponde à localização do número decimal 2,4 nessa reta numérica é 2,4, galera, é 24 sobre 10. Então, tenta ali aproximar, ver onde que tá, ó. Aqui eu tenho 17 décimos, 27 décimos. Então, 24 décimos tá aqui.
nesse intervalo aqui, né? Daí você vai descobrir que ponto representa 24 décimos. É só você descobrir agora se é o R ou o S usando o seu raciocínio. Bom, então, parabéns, chegamos ao final das atividades. Daí você pode dar um feedback aqui, você responde a pergunta abaixo e depois clica em finalizar. O que você achou das atividades apresentadas? Todas as atividades fáceis, todas difíceis, achei algumas atividades fáceis, outras difíceis, daí você que escolhe. Eu achei que as atividades estavam razoavelmente fáceis. Bom, então é isso, pessoal. Espero ter ajudado de alguma forma. Continue sempre ligado no canal, continue estudando. Até a próxima e tchau!